E eu sempre repito, a cirurgia bariátrica não é o caminho mais fácil, ela no sentido, né, de, a pessoa vai perder peso fácil. Não, a pessoa precisa se esforçar, sim. E a questão, né, de entender essa diferença, né, do que é o comer emocional, né, e o comer ali realmente para suprir uma necessidade do corpo. Porque a cirurgia vai tirar essa fome, né, que você vai ter muita vontade de comer. Sim. Olha, eu diria que talvez uma experiência pessoal, né, porque em 2014 eu estava iniciando ali a faculdade e eu perdi na época 18 quilos. 18 quilos? Turma, podcast 29, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum episódio, que nosso podcast está ficando cada vez melhor, cheio de informações importantes e relevantes. E já vou pedir para você também compartilhar esse vídeo para ajudar a divulgar o nosso canal e, é claro, também levar informação para quem precisa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, vamos falar sobre obesidade, o pós-operatório, na recuperação, né, de uma cirurgia bariátrica. E hoje eu estou aqui com uma pessoa sensacional, ela que é especialista no pós-operatório e no pré-operatório também. Hoje eu estou aqui com a doutora Luana David. Seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, Danilo. Obrigado pelo convite, né? Espero poder estar trazendo bastante informação. Com certeza eu sei que você vai trazer muitas informações e vários insights aqui para os nossos telespectadores. Para começar, já vou pedir para você se apresentar para o pessoal, o que você faz hoje nesse universo aí da psicologia. Certo. Bom, eu sou psicóloga, né, psicóloga clínica. Atualmente eu atendo somente online, né, pós-pandemia, né, essa modalidade aí cresceu, né, e eu me mantive aí no atendimento online, né, trabalho com atendimento de adultos e idosos e também no laudo, né, pré-cirurgia bariátrica, então que é uma área que desde a época da faculdade me chamava muito atenção, né, e eu busquei aí mais conhecimento para poder estar trabalhando, né, e acompanhando, né, esses pacientes, né, nessa jornada. Legal, você disse que você se interessou na faculdade, né? O que te levou a buscar esse caminho, essa área? Olha, eu diria que talvez uma experiência pessoal, né? Porque em 2014 eu estava iniciando ali a faculdade e eu perdi na época 18 quilos. 18 quilos? Uou. Não foi ali com a cirurgia bariátrica no caso, mas eu acho que despertou em mim esse interesse pela questão da alimentação, né, ligado ao psicológico, né? Porque no processo de emagrecimento a gente percebe muito isso, né? Então, assim, que a nossa mente, né, tá programada ali para uma forma de lidar com a alimentação. Então, foi um processo de mudança para mim que me despertou esse interesse, tanto nas questões relacionadas a distúrbios alimentares e também a cirurgia bariátrica, porque, né, foi me chamando a atenção de ser algo ali, né, de certa forma, que muda vidas, né? Sim, então, assim, com certeza. E aí a psicologia entra, né, nesse meio, né, como tentando entender o indivíduo, né, e tentando apoiar ali nesse processo de mudança. Então, aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Quando me formei, fui buscar fazer um curso, né, para entender como era, né, esse processo de atender um paciente ali no pré-operatório e ter, né, esse conhecimento. Legal, bacana. Antes da gente entrar nesse assunto já, né, da cirurgia bariátrica, da recuperação, né, do pré e pós-operatório, como que foi para você perder tudo isso de 18 quilos, né? 18 quilos. Qual que foi o segredo ali, tanto na parte nutricional, alimentar, e também na parte do mental, né? De você girar essa chavinha e falar, não, vou emagrecer sem cirurgia, vou fazer esse esforço. Ainda mais estudando, né? Você tendo que ter uma alimentação regrada, praticando atividade física. Não sei se você chegou a praticar ou não, mas conta pra gente um pouquinho dessa sua jornada. Bom, foi só na alimentação mesmo. Eu procurei, né, uma profissional, uma nutricionista, e eu fiz uma reeducação alimentar. Então, assim, antes disso eu já tinha tentado, né, as dietas milagrosas, né, já tinha tentado remédio, shake, tudo que tinha aí disponível no mercado, eu já havia tentado. Até o momento, né, em que eu busquei essa profissional
E aí, né, eu né, me empenhei nesse processo de realmente mudar a minha alimentação, né? Então, aí comecei a ver resultado, isso foi trazendo mais ânimo, né? E aí me trouxe, né, muito essa questão, né, de venci, né? Eu consegui, né? Algo que eu há tanto tempo, né, lutava contra, né? Lógico que não cheguei ali no ápice, talvez, né, do que eu gostaria, mas só com a alimentação eu tive um resultado muito satisfatório. Que legal. Então, né, foi uma mudança muito grande, assim, pra mim, realmente. Então, assim, eu perdi 18 quilos. Pessoas que fazem bariátricas perdem muito mais, né? Então, assim, a vida muda muito, né, pós, né, o emagrecimento. Então, aí eu entro também nessa jornada no pós, né, pra pessoa se redescobrir, né? Então, eu acho que eu ter passado por esse processo, né, me despertou muito esse interesse. Legal, que aí você sabe o que a pessoa tá passando naquele momento, quando ela precisa eliminar alguns quilos ali para fazer a cirurgia, ou na perca de peso também, para ela mesma não chegar no ponto necessário de fazer uma cirurgia. E é muito legal de saber dessa sua história, né, que você esteve do outro lado lá, né? E você foi um caso de sucesso que você não foi necessário fazer uma cirurgia, né? Qual que foi a sua maior dificuldade ali naquele momento para poder eliminar 18... Cara, a gente tá falando de 18 quilos, é muita coisa. Qual que foi o mais difícil ali para você? Foi durante quanto tempo? Foi 1 ano, mais ou menos. 1 ano? Deu quase 1 ano, né, nesse processo, né, de reeducação alimentar. Eu acho que o mais difícil foi talvez entender que esse era o caminho que ia funcionar. Então, assim, eu quebrei muito a cabeça, né, tentando dietas restritivas, né, coisas assim que não traziam o resultado que eu esperava. E é o que eu falo para os meus pacientes, toda restrição leva a uma compulsão. Então, você vai lá e faz uma dieta super restritiva. Isso não é algo que você vai manter para o resto da vida. Então, é algo que você vai manter por um tempo com muito sofrimento. Depois que você não aguenta mais, você volta a comer muito mais, né? E seu corpo também entende que você passou ali por um momento de privação e precisa guardar essa energia. E sem contar, né, a questão da pessoa, né, tá ali, poxa, eu não posso comer nada, né, não posso fazer nada. E a reeducação alimentar me mostrou que não é assim. É quantidade e qualidade. Então, eu não me privei de comer as coisas. Eu só comecei a escolher quando eu comeria e diminuir a quantidade, né, do que eu comia tão errado. Que legal, que bacana. Então você simplesmente só mudou o contraste ali, porque muitas pessoas acham que para emagrecer é necessário ficar sem comer, né? Tem gente que então, faz justamente. 0 carbo, é bem restritiva a alimentação, né? E acaba até deixando de ingerir as vitaminas, minerais que são necessários para o nosso corpo, né? Quando que foi o momento que você participou de vários testes, né? Tirando uma coisa, dieta restritiva, quando que você entendeu ali, que chegou no ápice e falou, entendi o jogo, agora eu sei como que funciona. E aí virou a chave e você falou, agora eu vou manter. Que você viu também um resultado no teu corpo. Acho que nesse momento, né, que eu comecei a faculdade, né, que a gente começa a abrir muitos horizontes, né? Então, acho que a faculdade de psicologia me trouxe, né, em vários aspectos da vida, né, uma visão muito bacana de muitas coisas. Então, eu acho que eu comecei a ver de uma forma diferente. Eu queria um resultado rápido. E aí, eu parei de buscar esse resultado rápido e buscar algo duradouro, né? Algo ali que pudesse me trazer uma qualidade de vida. Então, aí eu busquei, né, uma nutricionista, acho que isso foi a chave ali para isso, né, no momento, porque ela foi, assim, primordial nesse processo de mudança. Então, naquele momento, para mim, a busca ali pela profissional me ajudou muito, porque ela me mostrou muito isso, né, que eu não precisava passar fome para emagrecer, eu precisava comer com qualidade, né, e nas quantidades adequadas, né, para que isso fosse algo que fizesse parte da minha vida e não que fosse ali um momento, né, de restrição. Legal. Você é um caso de sucesso que deu muito certo, cara. Quando você falou 18, eu falei, uou, é muita coisa. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo também, sobre essa questão de não se privar da alimentação e também não buscar nenhuma dieta restritiva, porque você entendeu o jogo, você viu que é possível desde que
seja balanceado, né? E não seja no imediato, a longo prazo. O que você diria para ela que está nos assistindo agora? É justamente isso, paciência, né? Eu acho que é um processo de ter paciência. Mas é importante também frisar que não funciona para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa, né, ela pode tentar uma reeducação alimentar, mas ela pode estar num nível de obesidade ali que ela precisa de uma intervenção cirúrgica. Então, né, também a gente precisa, né, olhar o indivíduo ali, né, qual que é o contexto dele. Porque para mim, né, deu certo essa situação. Para outra pessoa, né, talvez ela precise, né, dessa intervenção aí cirúrgica, né, e um acompanhamento diferenciado. Acho que vai muito também, né, da pessoa buscar primeiramente um profissional. Então, seja o médico, né, seja o psicólogo, nutricionista, mas que ele dê o primeiro passo para entender qual que é a realidade dele e quais são as opções. Porque às vezes isso funcionou para mim. A reeducação alimentar funcionou para mim. Eu não fiz exercícios, deveria, mas eu não conseguia. Então, assim, mas talvez para outra pessoa, ela precise ter uma abordagem diferente, né, nesse momento. Então, acho que a primeira coisa é buscar, né, os profissionais, né, tá aí se informando sobre as possibilidades e ter paciência, saber que o ganho de peso demora muito tempo, né, a perda de peso também. Então, a pessoa vai ter ali que esperar isso acontecer. É interessante isso que você falou, né? Tanto do ganho quanto da perca de peso, né? E o ganho de peso, ele acaba sendo um processo mais difícil, né? Quando eu falo de ganho, eu estou falando de ganho muscular. Então, é um trabalho mais árduo, você tem que ter uma alimentação balanceada de proteínas, carboidrato, para você ganhar limpo. E o processo de emagrecimento, ele acaba tecnicamente sendo um pouco mais fácil. Quando eu digo mais fácil, se você teve uma restrição, você perdeu, você eliminou. Não quer dizer que amanhã, se você comer, você vai continuar perdendo. Não, talvez você ganhe, tem um efeito rebote. Mas para perder é mais fácil. Você não comeu, você perdeu. Agora, para manter, eu acho mais difícil. Mas é interessante que você trouxe uma questão, que você foi um caso legal, que deu certo. Você procurou profissionais, né? E super válido isso, super importante. Acho que o primeiro pontapé é você procurar um profissional que ele vai trazer as ferramentas para você, explorando o que você pode fazer, o que você não pode, né? E agora você, como doutora, né, psicóloga clínica, especialista aí sobre o assunto obesidade, vamos entrar nesse assunto que eu acho que tenho certeza que ele é muito relevante para a saúde, para a vida das pessoas, né? Em que momento que eu deva partir, já que eu não consegui, né, ter um emagrecimento, como que eu posso dizer, um emagrecimento natural, e aí eu tenho outros meios, né, outras ferramentas. E qual momento que eu procuro uma cirurgia para fazer essa perca de peso? Bom, tem alguns critérios, né, ali que o próprio médico vai passar para esse paciente, né, estar ali no nível de obesidade, né, é necessário. Então, não é uma pessoa que está com sobrepeso que consegue fazer, né, ela tem que ser uma pessoa que se encaixe nos padrões, né, de estar ali no nível de obesidade, às vezes ter comorbidades, né, que são doenças associadas à obesidade. Então, o primeiro passo é ela se encaixar nesse perfil, né. E outra também é a pessoa ter essa vontade, né? Então, assim, não tô falando que todo mundo tem que fazer. Tem que ir lá fazer a cirurgia. Não é isso, né? Mas a pessoa tem que estar interessada, estar disposta. Aí a primeira coisa que ela precisa fazer é buscar informação com o médico, né? Porque através da informação ela vai entender melhor como é o processo, que tipo de técnica esse médico usa, né? Procurar referências também é importante, né? Assim, um médico ali, né, que seja indicado, que, né, tenha experiência com a cirurgia bariátrica. Ela vai fazer uma bateria de exames, né, para ver ali se, né, ela está apta a fazer essa cirurgia, e buscar também um psicólogo, né, para estar fazendo o laudo, né, para essa cirurgia. Então, né, também para ver se, né, do ponto de vista psicológico, ela está apta a realizar uma cirurgia desse porte. Legal. Agora, você como especialista, quais são os critérios base ali que você utiliza para aprovar ou reprovar uma paciente que vai ser submetida a uma cirurgia? Certo. Bom,
durante, né, as sessões, né, tem essa questão muito de entender o paciente, né? Quem é esse paciente, qual que é a rotina dele, qual que é a vida dele. Então, a gente vai, né, buscando ali entender um pouco mais sobre essa pessoa, como é que ela chegou nessa situação, como ela chegou até a cirurgia bariátrica, né? Então, assim, isso é importante, entender ali a história desse paciente. E aí, alguns pontos, né, que são importantes, né, a gente está analisando, é a questão se a pessoa tem uma visão realista sobre a cirurgia. Isso é muito importante, porque às vezes não adianta ela achar que só a cirurgia vai resolver. Que a cirurgia é algo mágico ali, no sentido de, nossa, a cirurgia vai resolver todos os meus problemas. Não, a pessoa vai ter que ter uma força de vontade de mudar, né? Ela vai ter que estar disposta a se adaptar a esse pós-cirúrgico que tem. Então, assim, eu preciso entender se esse paciente tem uma visão realista sobre o processo, se ele está bem informado sobre como funciona a bariátrica, né? Para que não seja algo que ele se frustre. Então, assim, imagina, a pessoa acha que vai ser de um jeito e não é, ou ela não tá ali sabendo muito bem quais vão ser os prós e os contras. Então, assim, é importante que essa pessoa tenha informação. Então, assim, eu analiso muito isso. Se a pessoa tem uma rede de apoio, também é importante. Então, assim, quem que vai ajudar essa pessoa no pós-operatório? Né? Será que essa pessoa tem condições ali de fazer a dieta? Né? Quem que vai ajudar? Ela mesma vai deixar pronta? Eu preciso saber se ela vai ter uma rede de apoio ou se ela está se planejando ali para esse pós. Então, isso é importante. Aí, verificar, né, se a pessoa tem alguma questão de vício ou até compulsão alimentar, né? Que é um dos casos que pode, né, aí barrar uma pessoa, né, de estar fazendo um tipo dessa cirurgia. Porque a pessoa precisa primeiro, né, cuidar ali dessas questões, né, de um vício, de uma compulsão, para depois poder fazer uma cirurgia. Ou ter, dependendo do nível, ter um acompanhamento muito mais intenso ali, né, para que ela possa, né, ter um melhor resultado aí pós-cirurgia. E durante esse processo, como que ele funciona? É uma forma de entrevista? São sessões. Você utiliza alguma ferramenta para isso ou não? Tem ferramentas que podem ser utilizadas, né? Mas de acordo, assim, se achar a necessidade, né? Mas, assim, se o paciente está trazendo as informações, você está conseguindo ali, né? Trabalhar durante as sessões, né? Todas as questões, né? Às vezes essa questão de um teste nem é aplicado, mas tem essa possibilidade, né? Mas no meu caso, eu prefiro muito mais utilizar ali o momento das sessões, né? Para estar conversando com esse paciente, para estar, né, fazendo todo esse acompanhamento. Então, assim, no mínimo, a pessoa precisa fazer 3 sessões comigo, né? Para eu começar ali, né? A ver se ela tá apta ou não, né? Então, precisa ter um acompanhamento. Eu sempre, né, coloco que é importante também o pós, né? Então, assim, a pessoa fez a cirurgia, né? Continua com acompanhamento. Isso é bacana, vai ajudar. Legal. Então, são 3 sessões para você avaliar se ela está apta ou não. Isso, né? No caso, eu trabalho dessa forma, no mínimo 3 sessões. Se for ali um caso, né, não, eu acho que eu preciso de mais sessões, eu vou precisar aplicar um teste, aí a gente vai, né, conversando com o paciente, né, mas não dá pra ser tipo, eu vou conversar meia hora ali com a pessoa e toma o seu laudo, não, né? Preciso ter essa responsabilidade, né, de realmente, né, fazer um trabalho de qualidade com esse paciente. E você já pegou algum paciente que você teve que prolongar por mais sessões, além dessas 3? Às vezes acontece, mas nada demais, assim, que seja algo, né, fora do normal. Até só porque para você entender um pouco mais. Até porque não seria um problema, assim, falar para o paciente, nossa, isso é um problema para você, não. Vamos, pelo menos ali, né, trabalhar mais algum assunto, né, vamos trabalhar mais alguma questão, né, para você ir realmente, né, mais preparado e eu também ficar mais tranquila com esse paciente, né, porque eu me preocupo ali, né, com esse paciente que está nesse processo de emagrecimento, né, eu gosto de fazer esse contato, né, ainda mais pós-cirúrgico, então peço para eles me avisarem, que dia que vai ser a cirurgia, né, me manda mensagem, para eu saber como tá, mesmo que não seja a sessão, mas para eu acompanhar realmente, né, o processo desse paciente. Legal, então é um acompanhamento desde o interesse dela em fazer no meio e, é claro, no final da cirurgia. Sim. Fala pra gente aí o que tem de positivo e negativo na cirurgia bariátrica, você consegue dizer pra gente o que acaba alternando na vida da pessoa, né?
de positivo, negativo, as mudanças bruscas que ela tem que fazer, tanto com o físico, com o mental dela, e a importância de um estar atrelado com o outro. Sim. Bom, os pontos fortes, né, ali da cirurgia é o emagrecimento, né? Porque a gente sabe que a obesidade, né, é uma doença e traz, né, com ela, né, outras, né? Então, assim, às vezes a pessoa precisa realmente, né, dessa intervenção cirúrgica. E não é o caminho mais fácil, né? O que eu falo para os meus pacientes. É o caminho ali, né, que a pessoa, né, tá tendo ali, né, uma força de vontade muito grande, né, tá se empenhando muito nesse processo. Então, assim, ela vai ter a perda de peso que ela espera. Na maioria das vezes, né, o paciente acaba tendo uma perda bem significativa. Então, só isso já traz aí, né, uma motivação para a pessoa. Né, a questão, né, do corpo, né, então a pessoa acaba tendo ali, né, um melhor contorno corporal, ela acaba tendo mais disposição, ela, né, acaba tendo uma outra vida, né, então, assim, traz essas qualidades, né, do emagrecimento, né, então, é muito mais qualidade de vida e também a estética, né, porque a gente não pode negar isso, né, que as pessoas também, às vezes, buscam porque, né, a estética não tá legal, a pessoa não se sente bem, isso influencia ela de alguma forma, né, e não é problema nenhum, né, então, assim, a pessoa buscar porque quer se sentir melhor consigo mesma, né, e até é uma das coisas, né, que a gente trabalha também nesse pós, né, o se enxergar novamente, porque, de repente, a pessoa vai ter uma mudança ali muito grande, então, será que ela tá enxergando quem é ela agora? Esse corpo que ela tem, ela consegue ter dimensão ali dessa mudança? Então, né, isso é uma mudança que também acontece nesse pós, né? É positiva, lógico, mas a gente acaba acompanhando isso. E os contras, eu acho que seria a questão da pessoa não ter os cuidados, né? Então, assim, lógico que o cuidado ali do pós, né? Porque a pessoa tem que fazer uma dieta líquida, depois semipastosa e assim vai, né? De acordo com o que o profissional orientar. Isso é um risco. Então, assim, lógico que a gente tenta, né, minimizar da melhor forma. Então, por isso que a pessoa faz tanto exame, tanto laudo, vai em tanto profissional, para que, né, esse risco seja diminuído, né, dela ter ali um episódio de compulsão, né, porque não poderia, né, ter nesse momento, ou um episódio ali de, tô com vontade de comer alguma coisa e ir lá comer, né? Então, isso seria um risco para a saúde, para a vida da pessoa, né? Porque ela tá operada. E a questão, né, de entender essa diferença, né, do que é o comer emocional, né, e o comer ali realmente para suprir uma necessidade do corpo. Porque a cirurgia vai tirar essa fome, né, que você vai ter muita vontade de comer. Então, aí também o paciente começa a perceber isso, né, a gente começa a conversar sobre esses assuntos também, né, do que é ali o comer emocional, né, do que é afetivo, né, comer aquela coisa que você gostava, que te trazia, né, uma sensação boa. Então, né, a gente trabalhar muito isso. Por que é importante isso? Porque isso pode virar um contra. Né? Então, assim, a pessoa antes tinha uma relação com a comida, nessa relação de, eu tô triste, eu vou comer. Né? Eu quero eu lembro de tal coisa, eu quero comer. Então, assim, a comida acaba tendo um ponto muito importante na vida da pessoa. E, de repente, você tira isso. O que a pessoa vai fazer? Ela vai buscar outro tipo de prazer. E nisso pode surgir os vícios, né? Seja em cigarro, seja em álcool, né? Que é mais comum, né? Ou em drogas. Não estou falando, né? De forma alguma que isso aconteça com todos. Mas há uma chance. Porque se você não trata o problema que está fazendo você buscar a comida como um escape, você vai buscar outros escapes, né? Então, assim, ou você pode ter um reganho de peso, porque aí você volta com os anos, né, a comer ali errado, ou você pode desenvolver um vício. Então, por isso que é tão importante, quanto no pré-operatório, o pós-operatório, para a pessoa, né, trabalhar isso, né? O que me faz comer dessa forma? O que fez eu ter essa relação com a comida? Legal, é bem interessante isso que você falou. Você tem um caso que você pode citar pra gente de um case que a pessoa entendeu o jogo, né? Girou a chave e ela teve uma mudança tanto na autoestima quanto qualidade de vida, né?
que ela começou a entender a importância da alimentação, prática de atividade física, legal, ela fez uma mudança com esse aprendizado dela. Vou pegar os dois polos. E aquela pessoa que teve uma dificuldade maior, que não entendeu ainda, que continua com a compulsão, porque eu sei de casos que tem pessoas que continuam até bebendo, né, e eu acho que não pode, né, principalmente cerveja, né, não pode fazer, pode. E eu conheço pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica do pós-operatório, né? Você já chegou a pegar esses dois polos e consegue citar pra gente a diferença de um e de outro? Sempre aparece situações, né, diferenciadas, né, assim, né, cada um tem o seu processo muito individual aí, né, mas no caso, assim, das pessoas que vão por esse caminho de talvez ali não conseguir realmente diminuir uma quantidade de comida significativa, né, isso eu tô falando assim, passou o pós, a pessoa volta ali a comer coisas que são mais fáceis de engolir, mais calóricas, né, então, assim, a pessoa tá, sei lá, bebendo leite condensado, né? Então, isso, né, é algo ali que desce bem, mas é calórico, sim, né? É uma fonte ali de açúcar. Então, assim, tem casos, né? Mas, assim, é mais difícil a pessoa buscar ajuda. Então, assim, nesse caso, às vezes a pessoa busca, mas não continua o tratamento, né? Abandona a terapia. Então, né, infelizmente, às vezes pode acontecer, sim. Então, assim, nesses casos extremos, né, de que não deu tão certo, a gente precisa que o paciente, né, entenda que isso deu errado, né? Que ele precisa de um suporte, que ele precisa, né, ali buscar profissionais novamente para ajudar nesse processo. E às vezes, né, por negação, por vergonha, né, por questões ali pessoais, a pessoa acaba não buscando, né, esse retorno, né, aos profissionais para ter essa ajuda, né? Então, mas infelizmente às vezes acontece, né? E um caso legal que teve de superação, que a pessoa entendeu, sentiu feliz, você sentiu a diferença na forma como ela se comunica? É até gratificante, né, acompanhar esse processo, né, porque é uma mudança, assim, que você vai acompanhando a pessoa. Nossa, eu fui comprar uma roupa e eu peguei um número que antes, né, nunca me servia. Usei quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fui numa loja que antes a roupa não servia mais em mim. São coisas que, para quem passa ali pela obesidade, faz uma diferença muito grande. Né? Então, assim, a gente está falando de algo ali que para a pessoa antes era impossível. Então, assim, eu não poderia entrar numa loja de departamento e comprar uma roupa, porque não tinha o meu número, né? Vamos dizer assim. E agora essa pessoa tem a possibilidade de escolher aquilo que ela quer vestir. Ela tem a possibilidade de andar ali num transporte público com mais conforto, né? Num avião, né? Em algo assim. Então, assim, ela começa a ter ânimo para praticar atividades físicas, né? Até para frequentar uma academia, né? Porque às vezes a pessoa pode ter vergonha, né? De estar num ambiente desse por conta da obesidade. Então, assim, vai abrindo muitos horizontes e acompanhar esse processo, né? Traz muito esse sentimento ali de gratificação, de acompanhar esse sucesso dos pacientes. Isso é bacana. Eu costumo dizer para o meu aluno que nós somos o nosso maior recurso que temos. E se a gente cuida da única coisa que temos que é mais valioso, que é a gente, melhora a nossa autoestima, melhora o nosso financeiro, o nosso mental, o nosso social com as pessoas que estão à nossa volta, né? E eu tenho certeza que acho que esses casos que você pega é tão gratificante, tanto para o profissional, né, que você que fez a intervenção ali, né, e mostrou para ela a importância dos hábitos que ela tem que mudar, que ela tem que ajustar, quanto para a pessoa e para a família, né, porque ela é uma nova pessoa, você está conhecendo um novo, uma nova versão. Um outro indivíduo, isso é legal, né? Sim. E para você, que você não precisou dessa intervenção cirúrgica, né? Você teve essa recompensa com você na questão da autoestima, na questão de pessoas ali do lado, falou, nossa, você tá diferente, tá mais confiante. Sim, muito. Porque o emagrecimento, principalmente para a mulher, né, que pega muito a questão da autoestima, como você falou, tem vergonha de ir na academia, de colocar uma roupa mais justa, um top mais aberto, enfim.
Como que foi para você isso daí? Você é uma experiência real, né? Sim. Não, mexeu muito. E é isso que eu falo. O meu caso foi 18 quilos. Uma pessoa que faz uma cirurgia desse porte, ela chega a perder 40, né? Muito mais, às vezes. Então, né, no meu caso, já deu uma mudança, né? É justamente isso. As pessoas comentam, reparam, né? E aí você começa, nossa, que legal, eu consigo fazer coisas que eu não fazia antes, eu consigo usar uma roupa que eu não usava antes. Então, traz também essa gratificação. Mas também tem o outro lado, né? Que também traz no sentido assim, você começa a receber muitos elogios, muitos, né? Nossa, você tá mais magra e coisas assim. E aí você começa a parar e pensar, poxa, as pessoas reparavam em mim. Sim. Então, isso também é algo, né, que também mexe com você, no sentido de você começar a perceber que as pessoas reparavam em você, né, em como você estava. Talvez ninguém chegava e falava, mas quando a pessoa fala, poxa, você emagreceu, né? Nossa, tá mais bonita. Então, às vezes, faz um efeito reverso, sabe? No sentido de, poxa, mas quem eles estavam enxergando antes, né? Então, tem toda essa parte, né, de se redescobrir, de se reenxergar, de entender ali seu novo contorno corporal. E nessa fase eu também fazia terapia, né? Então, assim, nessa fase que eu emagreci, né, eu busquei a terapia. E uma das coisas que pegava primeiro é justamente isso, né? Então, assim, as pessoas me elogiam, mas então como elas me viam antes, né? E não falavam, né? O que elas tinham de percepção sobre mim, né? Então, assim, foi algo, né, que mexeu muito comigo, né? Que foi uma questão para mim, né, naquele momento. Legal. Doutora, estamos chegando no nosso momento final e eu gosto de fazer sempre uma pergunta para o meu convidado. Você não vai fugir dessa, né? Você, tanto com o seu conhecimento científico, conhecimento empírico, né, que você vivenciou tudo isso daí, o que você diria para aquela pessoa que está desejando emagrecer, né? Seja de uma forma não cirúrgica ou cirúrgica, e tá tentando, tá falhando, tá errando, tá fazendo procedimentos inadequados e tá frustrada. Poxa, não consigo. Eu ouço pessoas dizer que conseguiu, mas eu não consigo. O que você, como, né, como doutora, como um caso de sucesso aí, que deu certo, você diria para ela agora, nesse momento? Eu acho que é aquilo que eu falei, paciência e perseverança também, né? Então, assim, a pessoa buscar um caminho que para ela faça sentido, que para ela, né, se adapte à realidade dela. Então, assim, infelizmente não teria uma receita para falar, olha, façam como eu, né? Façam igual a mim. Porque a gente tem que olhar para o indivíduo ali na realidade que ele está inserido. Então, assim, é possível ele buscar ali um profissional? É possível ele se alimentar de tal forma? Ou não? É possível, né, ele fazer outras coisas? O mais importante é ver qual que é a sua realidade e buscar as ferramentas, né, disponíveis ali para você. Então, se tiver a chance, busque profissionais da área, né? Tanto, né, da parte de educador físico, nutricionista, médico, psicólogo, né? Para que você não esteja sozinho nessa jornada. Acho que isso é o mais importante, né? Saber que não está sozinho e também fazer por si, né? Então, assim, porque se a gente for esperar dos outros, a gente só vai ter julgamentos, né? Porque, infelizmente, alguns pacientes, né, acabam vendo a cirurgia como uma derrota, né? Ai, é o caminho mais fácil. Mas por que eles veem dessa forma, às vezes? Porque alguém falou isso para eles, né? E eu sempre repito, a cirurgia bariátrica não é o caminho mais fácil. Ela, no sentido, né, de, ai, a pessoa vai perder peso fácil. Não, a pessoa precisa se esforçar, sim, né? E eu falo assim, eu falo que é a rodinha da bicicleta. Então, assim, ela é a rodinha da bicicleta. Uma hora você vai começar a pedalar sozinho. Então, o resultado, né, vai ser o seu esforço, né? Vai ser ali o que você tá tocando sem essa rodinha, assim, tirou a rodinha da bicicleta e é o seu esforço. Então, né, eu acho que é importante a pessoa, né, ter muito isso, porque às vezes se esperar do outro, né, se esperar de pessoas próximas, talvez desanime em buscar, né, tanto a cirurgia quanto outros meios, né, de emagrecimento. Exatamente, você falou tudo, né? Porque muitas pessoas esperam. Espera do personal, espera da nutricionista, espera
do marido, da esposa fazer a alimentação. Não, é você que tem que fazer por você. Se você não fazer por você, ninguém vai fazer. Então, quer emagrecer? É você. Quer hipertrofiar? Quer ganhar massa muscular? É você. Quer fazer qualquer... É você. Tudo depende de você. Exatamente. É você por você. Acho que você finalizou de uma forma aí exemplar, viu? Doutora, quero te agradecer por essa presença aqui no nosso podcast. Foi sensacional, bate-papo muito interessante. Já quero aqui que você volte mais vezes, porque dá pra gente explorar muito mais esse assunto. Nossa, é um assunto assim, se a gente falar de alimentação, né? Os distúrbios alimentares, né? Até mesmo só a própria obesidade, não tem muito assunto pra gente falar. Com certeza, porque tudo tá ligado ao nosso mental, né? Sim. E é a sua especialidade. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Turma, esse foi o podcast de hoje. Já vou pedir para você, clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá o contato da doutora. Se você quiser seguir ela aí, segue no Instagram. Estamos no Spotify, na Apple Podcast também. Olha, a gente tá subindo de nível, hein? Já se inscreva lá, segue a gente lá, porque vai ter muito mais episódio. E é isso daí, um forte abraço e até a próxima.